Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui começando mais um programa, Escola Bíblica, na TV, no rádio, graças a Deus por isso. Estamos aqui, eu com a Arisneide, também o Márcio Cleita, a irmã Eliane. Nós estamos estudando aí o terceiro trimestre de 2023, já na penúltima lição, né? Sim. Lição de número 12, né? Então, nós estamos estudando nesse trimestre a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia, né? Então, esse é o assunto geral desse trimestre. E nós estamos aí estudando aí esse Império do Mal, né? E a Igreja de Cristo, como nós vamos nos defender a partir aí da 10ª lição, a gente já vem aí com as defesas, né? Sim. Como devemos agir para nos defender, nos livrar desse império do mal, ou enfrentar de maneira se defendendo, né? Porque quando a gente fala em império do mal, a gente tem que entender que você não vai eliminar ele. Você vai apenas se defender, né? Viver se defendendo disso aí, entendeu? Então veja que o próprio Deus, ele não elimina o mal. Não vai chegar o dia. Então a gente tem que entender esse lado. E existe e você não pode dominar. Domina no sentido de se defender só, né? Isso. É isso aí para deixar claro aqui, para você saber que existe e buscar as armas, é o que nós estamos estudando nessas últimas lições. As armas de Deus, né? É em Deus essas armas para nos defender do mal na terra, aquele que mata a nossa alma, né? Então, lição de número 12, 17 de setembro de 2023, Dia Nacional da Escola Bíblica, né? Escola dominical, vamos dizer assim, né? Nós na Assembleia de Deus a gente usa escola dominical, mas pode ser sabadal ou segundal, né? Eu acredito assim, né, que alguém pode querer fazer outro dia, né? Mas nós, na Assembleia de Deus, a gente faz a escola bíblica dia de domingo. Então, escola dominical, né? Então, Exatamente. Dia Nacional da Escola Dominical, né? Texto áureo. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Efésios capítulo 5, versículo 32. Então, aqui Paulo dizendo que grande é esse mistério, e vamos... em classe bíblica, vai estar esse versículo, né? Que é falando a respeito desse relacionamento de Cristo com a igreja, né? Um grande mistério. Verdade prática. A noiva de Cristo não pode ser mundana, pois ela é guardiã da verdade revelada. As suas vestes devem se manter imaculadas para as boldas do Cordeiro, né? Então, a verdade prática aqui, nos dizendo a nossa responsabilidade, né? O que é que devemos nos manter imaculados. Nós somos guardiã, ou seja, nós somos aqueles que defendem, é para defender a igreja de Cristo, né? Defender a salvação, o evangelho, o reino do céu na terra, né? Então é isso aí, já passo aqui para a Arisneide. Já estamos quase no final do nosso trimestre, né? Você já falou, a penúltima lição. E domingo que vem a gente já vai estar gravando a última e já estaremos em seguida entrando num outro trimestre, né? Mas são lições maravilhosas e essa também é muito importante, que é o assunto sendo a Igreja do Deus Vivo. E sempre bom lembrar que a igreja, ela é visível, né? A igreja visível, essa igreja denominacional, essa igreja local, onde aqueles que são cristãos
congregam, e tem a igreja invisível, a igreja Sim, que faz parte de toda a história daqueles que creram em Deus e que obedeceram, né, de todas as épocas. Eu até vacilei aqui que eu não falei o assunto da lição, né? Sendo a igreja do Deus vivo. Sendo, ou seja, você fazer parte. É isso aí, sendo. É nesse sentido de ser, né? Fazer parte da igreja do Deus vivo, entendeu? Eu acabei não falando o assunto da nossa lição de hoje, que é exatamente sendo a igreja do Deus vivo, ou seja, você na obediência, nesse relacionamento com Cristo, nessa obediência, nessa santificação com Cristo, né? Sim. Dentro da sua palavra, em espírito e em verdade, para se manter sendo essa igreja do Deus vivo. É isso aí. Até porque então, esse assunto o tema do trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Exatamente. Então, Igreja de Cristo são todos aqueles que aceitaram a Jesus, né? Na nossa época, podemos chamar assim, denominar de igreja militante, igreja atuante, que é exatamente a proposta desta lição de nos mostrar acerca da responsabilidade, e nós vamos discorrer ao longo dessa lição sobre coluna, né? Essa coluna, a igreja, na realidade, essa igreja que milita, ela protege a verdade bíblica, Exatamente. os valores cristãos, e é isso que nós estamos fazendo. Né? É como que seja assim, dois exércitos, né? Tanto Jesus diz não pode servir a dois senhores, exatamente é dois exércitos, tem dois senhores. E as almas estão aí no meio desses dois exércitos, é como que quem é que vai resgatar essas almas? Quem é que vai acolher para si? Na verdade, essas almas que estão no meio desses exércitos já é do lado do mal já. Se não conhecer a igreja de Cristo, acaba perdendo a sua vida, né? Então, qual é o papel da igreja? É levar ao conhecimento dessas almas, dessas pessoas, né? E o evangelho a Cristo, levar o conhecimento, a conhecer a Cristo e resgatar essas pessoas, né? Então aí você vai tirar essas pessoas desse outro exército, é como que você vai conquistar isso aí. Então tem que ter as armas, né? Necessárias, né? E o adversário tem muito interesse em destruir, em enganar, iludir essas pessoas. Continuar mantendo nas trevas, como diz o próprio Jesus, né? E aí você vai levar luz, né? Sim, precisamos. Para que as pessoas vejam. Precisamos ter muito cuidado, né? Para onde estamos indo, que decisões estamos tomando, porque a eternidade nos aguarda. Exatamente. E o mundo espiritual, ele não brinca, ele não é algo que você deva duvidar, porque as consequências elas irão chegar. De acordo com o que nós semeamos hoje, nós iremos ter como recompensa no final da prestação de conta. Aí uma coisa assim que a gente tem que falar, o próprio Jesus disse que aquele que não ouve as palavras dele, ele está condenado. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo e eles preferiram mais as trevas do que a luz, entendeu? E aquele que não busca a luz, que não acredita na luz, não acredita nas palavras do Senhor, ele permanece nas trevas. Significa que já estamos nas trevas. Não precisa fazer mais nada, já estamos já. Aí precisamos sair das trevas para a luz, entendeu? Sair de uma condenação para a salvação. Então essa salvação é só em Jesus. É como que esteja todo mundo do lado do mal, né, nesse império do mal, e nós correr para Jesus. O Jesus chamando, dando a orientação de como escapar de lá para cá. É isso aí. Então a gente tem que ter esse reconhecimento e saber, porque se você nunca pensar assim, que precisa sair da onde está, você vai permanecer onde está e é condenado. Então é preciso
entender que está doente e precisa procurar um médico. Nesse sentido, você está condenado à morte eterna e precisa procurar Jesus para ter a orientação toda, tomar esse setido, esse remédio, né? E o bom que temos. Que é a graça de Deus, né? Nós temos essa graça disponível. Exatamente. Para todo aquele que crê, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi o que Jesus falou. Receber o dom de Deus, né? O dom do Espírito Santo. Que é exatamente aquilo que ele disse para a mulher samaritana. Se tu tivesse o dom de Deus, tu saberia com quem tu está falando. Então, eu só sei quem é Jesus, eu reconheço a sua palavra como salvação, como benefício para mim, se eu tiver o dom de Deus, se eu tiver o dom do Espírito. Se eu não tiver, eu não vou entender isso aqui como benefício. Eu não vou entender que está me curando aquilo ali, me cura, me salva, me santifica, me limpa, me leva à vida eterna. Eu não vou entender isso. Mas quando eu recebo o dom do Espírito Santo, que é exatamente você tomar uma decisão de mudança, né? Então aí se você nunca decidir, você nunca vai ter esse Espírito, você não vai ser uma habitação, que é exatamente o que nós vamos falar aqui, dessa habitação do Espírito Santo. Nós precisamos ser o templo. Casa, somos é uma nós, casa, né? É uma habitação. Moradia do Espírito Santo, de Deus, né? Da presença aí dele. Isso é santo. Se tiver pecado, ele não fica. É isso aí. O pecado pode bater lá, mas seja lançado fora. Você pode até pecar, mas você não pode viver no pecado, ou seja, acomodar um pecado lá dentro. Que assim é dois senhores, é o caso que nós estamos. Não pode ficar luz e treva em ti. Tem que ser a luz ou a treva. É um dos dois. Ou pecado ou santificação. Não pode ser o diabo e Deus ao mesmo tempo, né? Então Deus não vai ficar nisso aí. Então você tem que rejeitar o mal, ainda que o pecado chegue lá dentro, ele é jogado fora, ele é vomitado, né? Então é assim, não existir concordância, né? Porque o pecado é isso, você viver no pecado é porque você concorda. As pessoas às vezes têm os pecados de estimação, né? Ali. Então o que vai reger isso, o que vai me dizer isso, está aqui na Bíblia. O que deve ser feito e o que não deve ser feito. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. É o mesmo trabalho que nós temos com a nossa casa física, né? Você deixa tudo arrumadinho e pouco a pouco ela vai tomando outros rumos, você precisa voltar e colocar tudo em ordem. Na nossa vida também não podemos descuidar, na nossa vida de relacionamento com Deus, todos os dias precisamos ter esse cuidado de monitorar as áreas que estão sendo talvez entulhadas e retirarmos urgente, né? Antes que os problemas dominem a gente, né? Os problemas espirituais, ou a fraqueza, o desânimo, ou a incredulidade, o medo, qualquer que seja. Isso pode ser banido através da limpeza pela palavra. A palavra é ela que vai trazendo toda essa eficácia para a nossa vida em Deus. É como que seja uma empresa, né? Também, assim, que você todo dia vai criando estratégia, né? Porque o inimigo, ele é astuto. Paulo diz para a gente buscar em Deus as armaduras de Deus para poder enfrentar as astutas ciladas do inimigo. Se defender das astutas. Então ele vai criando astutas ciladas, umas ciladas, né? Que é a zarapuca dele. E Deus, ele vai te revelando. Ele vai Deus dá habilidade para você driblar isso aí, você se defender disso aí. E você não pode eliminar. Tem gente que pensa que passa por cima, o diabo pisa por cima dele, quebra o pescoço dele. Não existe isso, não. Desde o princípio. Você tem que só se defender. Desde só o se princípio livrando. Foi assim, né? Já começou bem cedo, logo com Adão e Eva, as estratégias do inimigo, elas sempre vão existir. Tem a aceitação, a rejeição a isso. Exatamente. Né? Então a vigilância precisa estar sempre ativada na nossa vida para que tenhamos mais êxito do que fracasso. É um grande exemplo nisso aqui que a gente está falando, nessa questão de achar que passa por cima. Não, vamos estar befe nele, no inimigo. Não é bem assim as coisas, com as armas de Deus, com
com humildade, mansidão, de maneira correta, orientado pelo próprio Jesus, que você vence. Você se defende. Porque ele existe não é de hoje, nós somos aí eternos um exemplo é aprendizes. Tiago, quando ele enfatiza, ele fala a respeito do anjo, é o Miguel, né? Que ele veio contender com o diabo a respeito do corpo de Moisés, que o diabo queria idolatrar, e ele veio e ele não usou palavras de juízo contra ele. Um anjo de guerra. Ele é o representante do exército do Senhor. Então ele não usou palavras de juízo, porque ele não é juiz mesmo, e nós, carnal como somos, né? Ele, com toda a autoridade de Deus, ele não usou palavras. Então Tiago fala isso na sua carta. Ele disse: o Senhor te repreenda, que é ele que tem o poder, é o Senhor que tem o poder, é o Criador que tem o poder. Então por aí dá de você entender que nós não temos direito, quer dizer, não temos poder nenhum para você enfrentar o inimigo, a não ser se defender dele, exatamente com o poder de Deus. O Senhor vai repreendendo e você vai andando, você vai continuando a tua vida de santificação. E o que vai te dar essa arma, esse vigor espiritual, essa coragem, esse vigor físico, no sentido espiritual, para continuar andando, é santificação. É se afastando do pecado que você tem vigor, tem aproximação de Deus. Né? Às vezes as pessoas não entendem isso. Não, Deus vai me defender de qualquer jeito. Não existe isso. Você tem que ter aproximação do Senhor. Você tem que permitir o Senhor guiar a tua vida. A questão é essa aí, ser guiado pelo Espírito Santo, guiado por Deus, porque também não podemos focar e pensar, o inimigo está aqui para me destruir. Enquanto a gente está pensando em desenvolver um relacionamento com Deus, a gente já está se protegendo de todas as astutas ciladas do diabo. Você já tem a tendência ali de ser contra o inimigo, de ser contra o pecado. Você não é a favor de maneira nenhuma. Então hoje está o relativismo. Exatamente essa questão de você... Não, tudo é relativo, não tem problema, o que tem... Eu posso fazer aquilo outro. Não deve, não. Tem que ser como o apóstolo Paulo, é radical mesmo. Já não, eu estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É assim. Então, embora eu não consiga como quer, que nunca vamos conseguir mesmo. Mas você tem uma decisão. Tá buscando. Que é exatamente... a igreja é isso aí, ela é a representante de Cristo na terra. Se nós não representar Cristo, quem vai representar? Então você quer fazer parte da igreja de Cristo, seja um representante de Cristo. Como Paulo diz que nós somos ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. Então é um defensor da verdade, da coluna, né? A coluna e firmeza da verdade. Né? Então, para que a igreja, o fundamento da igreja é exatamente representar o reino do céu na terra. Então, vamos aí. A leitura bíblica em classe, está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 16, Efésios, capítulo 5, versículos do 25 ao 27 e o versículo 32. Vamos a 1 Timóteo capítulo 3, versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Versículo 15. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Versículo 16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido
acima na glória. Efésios capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Versículo 26. Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Versículo 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Versículo 32. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Exatamente. Aí você vê aqui, mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, né? Aí assim, é como que esteja dizendo assim, como andar como casa de Deus. Você andando o que é? Prosseguir na vida, se mantendo crente na terra. É uma carreira. Você está, né? Então você andar como casa de Deus. É isso aí. Habitação de Deus, né? né? Porque a casa de Deus mesmo somos nós. Né? E aí, e quando você se congregar, você se comportar na casa aonde estão adorando a Deus, é exatamente. Mas a gente não pode confundir aqui, achar, porque nós estamos pregando aqui para a pessoa, estamos falando aqui para as pessoas que às vezes não compreendem isso. A casa onde congrega os santos do Senhor, a casa física, não é a igreja. A igreja é você. O prédio, no caso. Né? O prédio não é. A gente chama, tem essa maneira de falar. Vamos à igreja, a gente já tem aquela localidade, porque é a parte física, onde Exato. todos se juntam, né? É a igreja local, no caso, agora, a denominação. Mas a essência disso tudo é a pessoalidade de cada um. Exatamente, ele está morando dentro de nós ou não. Uhum. Você pode estar lá na igreja, que a gente chama de igreja, a casa mesmo, junto com outras pessoas, congregando, e você não fazer parte da igreja. Sim. Então, por que no Salmo 1, versículo 5, fala isso, que o ímpio não subsistirá ao juízo, nem o pecador na congregação dos justos. Ou seja, existem uns pecadores que gostam de... se mantém no pecado, ou seja, vive pecando no meio dos justos, ele não vai se manter. Ele vai ser separado pelo próprio Deus. Então veja que aí Paulo, não é Paulo, mas o comentarista aqui, ele vai falar que esse nome foi emprestado do Velho Testamento, porque no Velho Testamento tinha mesmo o tabernáculo, onde oferecia os sacrifícios, era lá. Tinha depois o templo de Salomão, depois o segundo templo, né, que é onde o pessoal ia, porque eles serviam uma lei que foi dada a Moisés, que era ali, aquele que fazer essas coisas viverá por elas. Agora, hoje não, é espírito e verdade. Então, às vezes, não é nem... não entendo, ninguém pode julgar no sentido assim, porque é quem verdadeiramente acredita em Cristo. Por isso que Paulo diz aos romanos que com o coração se crê para a justiça. Então, é uma coisa interna que as pessoas não vão conseguir ver isso. Você está justificado por Deus, você é um santo, é uma morada do Espírito e as pessoas não vão conseguir enxergar logo de imediato isso. Mas pela tua santificação, a tua maneira de agir, andar e se manter nessa fé, nessa crença, as pessoas vão entender porque você vai externar isso. Que ele diz, Romanos 10:10, né? Com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Quer dizer, você vai externar o que está dentro de você. Então as pessoas depois eles vão conseguir ver isso. Não tem como não ver, ou para perseguir ou para acreditar e querer imitar. Mas eles vão ver que você tem um Deus morando em ti, de verdade. Então você pode estar no meio de quem tiver. No sentido
Por que é melhor você procurar uma denominação que pregue palavra mesmo? Porque é melhor de você ter uma convivência. Se tem umas pessoas que pensam mais igual você, que age mais parecido com você, concorda mais com você, não é melhor? Sintonizar os membros do corpo, né? O corpo, ele separado, ele vai perdendo as habilidades, as suas funções. Porque Então, para você conviver com pessoas que são totalmente contrárias a você é mais difícil. Sim. Então, quanto mais pessoas ali que concordam com você, que está tudo numa... é melhor. Então, mas não significa que essas pessoas sejam tudo salvas. Em qualquer denominação que você for, tem pessoas salvas e tem pessoas não salvas. Pode saber disso aí. Você vê um exemplo aqui para você tirar de letra esse negócio aí, é os 12 apóstolos. Escolhido 12 de uma nação. O próprio Jesus escolheu, não que Jesus errou, mas ele deu exatamente esse exemplo. Escolheu 12, ele disse, eu escolhi vocês, os 12, e um de vocês é um diabo, ele falou. Então veja que ali, só para dar um exemplo, nem todos aqueles que o povo pensa que é crente. Então você vê que o Judas Iscariote, ele se perdeu no meio dos 12. Então, para você ter uma ideia, no meio de uma denominação, muita gente, né? Então, assim, só para esclarecer esse lado aqui, onde o próprio Deus diz lá em Ezequiel 36, né? E 26, 27, por aí. Ele fala que nos últimos dias ia mudar o nosso coração de pedra para de carne e colocar o Espírito dentro de nós. Ia ser a habitação. Você, o Deus de vocês, vocês vão ser meu povo. Aí Paulo enfatiza isso aí também, segundo aos Coríntios, né? O capítulo 6. É o capítulo 6, né? Aí ele fala ali a respeito disso aí. Eu vou ser o Deus de você, eu vou estar no meio de vós e dentro de vós. Quer dizer, é uma coisa que no meio de todo mundo ele está. O Espírito Santo, ele desceu do céu para isso. A função dele é essa aí, de estar aqui na terra para ajudar qualquer um que queira. Agora, ele vai estar dentro, ele é habitação em quem? Em quem aceita ele. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entro. Então veja que ele quer estar dentro de você. Você pode ser uma habitação, pode ser o templo de Deus, né? Ou não. Então é isso que nós temos que entender. Se você quer ser um membro da Igreja de Cristo, você tem que agir como tal. Né? E às vezes hoje essa questão aí de relativismo, tudo é relativo e tal, é que está complicado, porque a pessoa humaniza a Bíblia, traz a palavra de Deus para uma coisa humana, que é você cuidar de pessoa, cuidar dela, concordar com ela, ajudar ela, botar nos braços ela, cuidar, levar, e pessoa não vai ser salvo. Carne e sangue não entra no reino do céu. Então você tem que cuidar da alma da pessoa. E essa pessoa querer ser cuidada. Ser curada pelo Evangelho. Aí curar carne, cura com metiolate, com benzoatacil, essas coisas aí. Tá entendendo? Então é um negócio meio assim, as pessoas estão levando muito por esse lado. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que sair atropelando todo mundo, não é isso não. Mas você não pode pegar o Evangelho para cuidar de carne de pessoa. Isso não existe não. Se você buscar em Deus, Deus cuida de você. Como disse em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas é acrescentado. Eu não podemos ir pregar o Evangelho num programa desse aqui para ensinar a pessoa como sobreviver, dar bombonzinho na boca. Não é isso aí não. Então o Evangelho é para salvar a alma. É para você aprender a se defender do maligno, do mal. Que o mal ele traz, ele espreme tanto a tua alma como o teu corpo também. Sentido financeiro, sentido de enfermidade,
de arrogância, de tanta coisa aí que traz o mal, né? Que o homem acaba se atropelando ele mesmo se destruindo, é assim? Então vamos aí, os Vamos aos objetivos. objetivos da lição. São 3 os objetivos. O primeiro, explicar a natureza da Igreja do Deus vivo. Segundo objetivo, enfatizar o relacionamento de Cristo com a Igreja por meio da santificação. Terceiro objetivo, elencar as armas da Igreja do Deus vivo. Pois é, a natureza da igreja é essa. É exatamente de salvar a alma. A natureza principal, começa daí. As outras coisas acrescentadas, mas o principal que é levar o reino do céu, o evangelho. Porque a palavra de Deus, ela é a espada para você lutar, não é assim? Contra o mal. Contra no sentido de se defender, não é para acabar com o mal, não é, torna a repetir. Você se defender com ela. Então significa o quê? Você se defende das heresias, daquilo que diz que é de Deus que não é. Então a palavra de Deus é para isso. Então você é se defender do mal. E aí, isso aí que é o propósito da igreja. Né? Aí depois vem aqui a santificação, que é exatamente a maneira de você ser aprovado por Deus, ou seja, Deus é justificado. Aí Deus é com você, que é a maneira de você adquirir armas, que é aqui já o terceiro tópico, né? Você se armar com as armaduras de Deus, porque você se santificou, você se aproximou de Deus. Você aprendeu com Deus. O próprio Jesus, ele... Agora eu estou tossindo. Ele fala, João, capítulo 6, versículo 45, ele diz que está escrito nos profetas, e todos são ensinados por Deus. E quem ouviu e aprendeu, esse vem a mim. Significa que você tem que primeiro aceitar ser ensinado por Deus. Depois disso, aprender. Porque eu posso ser ensinado e não aprender nada. Quem ouviu, quem aceitou ser ensinado e aprendeu, esse vem a mim. Jesus disse. Então vamos prosseguir. A introdução da lição. Os efeitos do mundanismo são percebidos quando a igreja deixa de ser pautada pelos valores da fé cristã. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Infelizmente, ela não está imune às influências nocivas da sociedade. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Nesta oportunidade, vamos abordar a natureza da igreja, seu relacionamento com Cristo e as armas que impedem a mundanização da igreja local. A proposta é chamar a atenção para o papel da igreja do Deus vivo como coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. A palavra-chave é a igreja, né? Então, o que é isso? A gente não impõe nada, nem Deus, nem homem pode impor no sentido de querer obrigar alguém a fazer alguma coisa. E também isso aqui é para quem quer, para quem acredita. Aí se você não acredita, mas não impeça, tem até um hino que diz, se você não quer, não impeça eu ir. Então, se você não quer se salvar, não impeça a mim. Não, deixa eu. Ah, tá doido, deixa eu doido. Deixa eu quieto. Então, as pessoas hoje, nesses dias que estamos vivendo aqui, principalmente no Brasil aqui, estão querendo que a gente se corrompa. Não, estou andando no caminho certo, ele quer que eu passe para o caminho dele errado. Não, segue teu caminho errado lá, deixa eu aqui. Não, mas tu tá maluco, deixa eu doido. Larga eu maluco aqui.
Então, se você não quer vir para o caminho certo, não impeça quem está andando no caminho certo. Então, hoje está assim, né? Exatamente esse relativismo, essa maneira de querer corromper a igreja de Cristo. E com as ideias sociais. É isso aí. Então você vai trazendo isso, tá humanizando isso de tal maneira que fica, né? Fica difícil. Aqui na introdução fala os efeitos do mundanismo ou secularismo. A mesma coisa, né? Que isso na realidade é uma mentalidade, é uma visão de mundo, né? Totalmente corrupto, em que se nós não tivermos imunizados, a gente pode ser engolido junto com esse sistema corrupto, de crenças corruptas, de ideias corruptas. E aqui é mostrado na palavra os valores, os princípios que são imutáveis, eternos, estabelecidos pelo próprio Criador do ser humano. Exatamente. Né? Então, aqui entra o nosso papel como igreja de não negociarmos por nada a verdade. Exatamente. Que ela foi, ela é e será uma verdade eterna. Ela Exatamente. perdurará. Então, a igreja ela precisa estar conectada, ligada a esses valores. Então, qualquer pessoa pode negociar isso. De um salvo da igreja de Deus não é admissível, né? Não se admite viver na contramão desses valores. Porque se você ceder isso aí, você está jogando a tua alma no inferno. Você mesmo, é uma coisa que você sabe. Então, Jesus, ele disse, se eu não tivesse vindo, não tivesse falado e feito os milagres que fiz, vocês não tinham pecado. Mas já que eu vim, falei o que falei, ensinei, né? E fiz os sinais que fiz, vocês não têm desculpa do vosso pecado. Sim. Então, se eu sei, eu conheço as escrituras, e eu não sigo essas escrituras, então estou indo contra o próprio Deus. E aí, em vez de eu defender, eu estou sendo a favor. Né? Eu estou sendo, ao invés de eu ser a favor de Deus, estou sendo contra Deus. Jesus, ele disse, quem não é comigo, é contra mim. Tá bom. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, não adianta você ser meio termo, não. E assim, hoje está difícil, né? Até para quem já sabe. Jesus, ele disse, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Ou seja, você tinha um amor e esfriou. É exatamente você ceder. Acho que o negócio deu uma mudada mesmo aí. E aí você vai esfriando. E você vai humanizando isso. Trazendo para a carne. Acho que Deus, ele gosta de mim. Ele quer me ajudar carnalmente mesmo aqui na minha vida. Não, você tem uma decisão de salvação, você tem que entender que é um peregrino na terra. Você não tem nada aqui, não. Você tem que... Não pode ceder, né? Sim. Vamos ao primeiro tópico. Vamos lá. Primeiro tópico, a natureza da igreja do Deus vivo. Primeiro subtópico, a casa do Deus vivo. Paulo orienta Timóteo a como andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a parte A. A expressão casa de Deus foi emprestada do Antigo Testamento, onde o termo frequente é casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 3, versículo 1, 1 Crônicas, capítulo 22 e versículo 11. O uso original da expressão refere-se ao templo, mas o complemento, que é a igreja do Deus vivo, inclui o conjunto de membros da igreja. O apóstolo ainda usa os vocábulos domésticos da fé, Gálatas 6:10, família de Deus, Efésios 2:19, corpo de Cristo, 1 Coríntios capítulo 12
versículo 27, e templo de Deus, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. A sentença Deus vivo enfatiza o verdadeiro Deus em contraste com os ídolos mortos. 1 Coríntios 8, 4, 2 Coríntios 6, 16 e 1 Tessalonicenses 1, versículo 9. Fazendo alusão à doutrina bíblica de que Deus é um ser pessoal, distinto da criação e que ao mesmo tempo se relaciona com a criatura, atuando na história humana. Daniel capítulo 4, versículo 25, Atos capítulo 17, versículo 24. Pois é, quando ele fala andar na igreja de Deus com zelo, com tudo, né? Ele está dizendo também, é como que a gente diga cristão. O que é cristão? Uns pequenos cristos, ou pequenos deuses. Deus, pequenos deuses. Um Deus repartido. É como que seja assim. Se ele habita em nós, o Espírito Santo, ele repartiu ali. Quando o próprio apóstolo João Batista, ele falou a respeito de Cristo, aquele que veio do céu, Deus não deu a ele o Espírito por medida. Ou seja, para nós é por medida. Uma medidazinha para uma medidazinha para outra. É uns cristãozinhos. Então nós somos uma casinha. Casinha, casinha, casinha. Forma uma casa de Deus. Andar na casa de Deus. Um monte de casinha junto se torna uma casa de Deus. É como que seja assim que ele está falando aqui, entendeu? Se você de verdade tem o Espírito de Deus na sua vida, você é um cristão verdadeiro. E assim, como ele fala que é uma pequena pedra, Pedro, pequena pedra. Eu sou a pedra principal, mas vocês são as pequenas pedras. Então, o próprio apóstolo Pedro fala isso na sua carta, né? Dizendo que nós somos pedra. Ele vai ligando as pequenas na principal para poder ter um funcionamento e uma construção sólida. Quando... Eu não posso formar isso sozinha, tem que ter certeza. Essa junção, pequenos na principal. E a fé é o firme fundamento daquilo que se espera e a prova daquilo que se não vê. Então veja, eu estou fundamentado nisso, é um fundamento, é uma base que eu fiz para os meus pés. Como aí Jesus diz, aquele que ouve essas minhas palavras e a cumpre, se cumpre na vida dele, eu comparo um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, é uma casa que está em cima da rocha, que é Jesus, as palavras dele aqui. Ó. Então, é isso que nós precisamos entender. E aí nós não podemos ceder de maneira nenhuma. Isso é uma coisa que é no mundo espiritual. Você não pode, no momento que você cedeu, você se acovardou. Aí quando o escritor aos Hebreus diz, capítulo 10, versículo 38, né? O justo, está dizendo justiça, está imputado justiça a ele, a essa pessoa. O justo viverá, ele continua sendo justo, se ele continuar andando nisso aí. O justo viverá da fé. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Perdeu tudo já. Então significa que eu não posso ceder. Aí Jesus abriga lá o que vai acontecer, é com Jesus. Não, Jesus está aí, é contigo aí. Deixa comigo, porque ele manda em tudo, no inferno, em tudo. Agora, se você retroceder, você fica do lado do inferno. Aí quer dizer, aí você perdeu tudo, porque ele veio matar, roubar, destruir. Então, o crente ele tem que ter essa convicção, que foi até a lição passada. Ser convicto de quem ele está servindo, como o apóstolo Paulo diz. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei. Eu tenho certeza em quem eu acreditei. Quer dizer, pronto, pode deixar o resto. Se matar, vai para o céu. Está entendendo? Então tem que ter essa convicção. O crente não pode andar cambaleando, não, né? Recuando. Né? Segundo subtópico, a coluna e firmeza da verdade. A Bíblia assegura que a igreja do Deus vivo é a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, parte B.
nessa metáfora, a igreja é o fundamento que sustenta a verdade, ou seja, significa que foi instituída como guardiã da verdade por Deus revelada. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14. Essa verdade é o Evangelho de Cristo, as boas novas de salvação e suas imutáveis doutrinas. Gálatas 2 e 5, Efésios 1, versículo 13 e Colossenses, capítulo 1, versículo 5. Portanto, é responsabilidade da igreja propagar, testemunhar e defender a verdade do Evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 20, João capítulo 18, versículo 37 e Judas capítulo 1, versículo 3. Desse modo, no zelo pela verdade, os líderes da igreja devem ser irrepreensíveis e capazes de repudiar os falsos mestres e suas heresias. 1 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 13. Se a verdade do evangelho for corrompida, então a igreja deixa de ser o sal da terra e a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. Eu vou até além disso aqui. Não existe igreja. Se você deixar se corromper, não existe igreja. Você faz parte da igreja porque você está incorruptível. Você não está corrompido. Você está dentro dessa justificação. Você está andando na fé, justificado pela fé. Se você deixar de ser justificado, você acabou de deixar a igreja. Você não faz parte da igreja. Então, se não existe nenhum na terra, que isso não vai acontecer, nunca aconteceu e não vai acontecer, acabou-se a igreja na terra, não existe. Salvo para ser arrebatado daqui. Existem os que já se salvaram. Mas o próprio Jesus disse que surgirão nos últimos dias falsos cristos, falsos profetas, que vão fazer tais sinais de tal maneira que podem enganar até os escolhidos. Então, nós precisamos ficar atentos, porque vem coisas aí que parece ser, mas não é. Jesus disse, não vão correr, tá no campo, não, apareceu em tal lugar, aqui ou ali, não vão não, porque não é assim. Não é dessa forma. Ou seja, Jesus já veio ali, tá? Não veio nada. Fica tranquilo, porque é como um relâmpago. Então, veja que nós temos que estar atentos nesses últimos dias, nessa próxima vinda do Senhor Jesus, que é nesses dias aí, não vai demorar. Mas vai aparecer tanta coisa aí que a gente fica espantado mesmo, admirado, achando que pode ser o Cristo. Mas não é, não. Não, o Cristo está na palavra. Não, aquilo que ficar fora é heresia, né? Vamos continuar. Terceiro subtópico, mistério da piedade. A verdade do Evangelho é personificada em Cristo, João 14 e 6. Nessa concepção, o apóstolo Paulo diz, grande é o mistério da piedade. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16, a parte A. Devemos aqui ter atenção para as palavras mistério e piedade. A primeira sinaliza que a verdade do Evangelho foi revelada aos santos, Colossenses 1 e 26. A segunda retrata a base do cristianismo, que é a fé cristã. Na sequência, o apóstolo sintetiza tudo isso com a expressão o mistério da piedade, o evangelho revelado, a fé cristã estabelecida no seguinte evento. Cristo, que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Assim a igreja é a fiel portadora dessa verdade. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Exatamente. Então aí tá tudo explicadinho aqui, né? Nós precisamos nos manter na presença do Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz que o escudo da fé, né? O capacete da salvação e a espada do Espírito, essas três coisas aí, e a couraça da justiça. Você está protegido com a couraça da justiça, você está
protegido da cabeça com o capacete da salvação. É uma convicção de se salvar. Não aceita heresia, não aceita conselho, qualquer palavra que venha contrária à Bíblia, dizendo que é bíblico. E o escudo da fé é exatamente para apagar os dados inflamados do maligno. Aquilo que vem é perseguição, tudo. Você apaga com a fé. Não, eu estou acreditando em Jesus, está fora. Sai fora, eu não quero conversa com isso aí. E a espada do Espírito para se defender mesmo, que é a palavra de Deus. Você defende com a verdade. Não, é isso aqui. Verdade é isso aqui, acabou, é verdade mesmo, e eu quero ver quem passa por cima. Né? Então é isso aí que nós precisamos estar firmes com o Senhor Jesus, né? Vamos no nosso intervalo, né? Daqui a pouquinho a gente volta aí já com o segundo tópico da lição, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ao meu redor e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza clamor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão. E no chão só vou me prostrar, porque minha alma quer lhe adorar. Os meus olhos olham para o céu e recordam que Deus é fiel. E é de lá que o socorro vem, porque seu cuidado sempre vai além. Amado da minha alma, descanso em ti. O teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração.
Graças a Deus já estamos aí de volta. Vamos para o segundo tópico. Segundo tópico, Cristo e o relacionamento com a igreja. Primeiro subtópico, santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Efésios capítulo 5, versículo 26. O texto mostra que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Tito capítulo 3, versículo 5. E que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 13, versículo 12. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. João capítulo 15, versículo 3. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15, Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Esse processo é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. Romanos, capítulo 6, versículo 22, Romanos, capítulo 8, versículo 30 e Filipenses, capítulo 3, versículo 21. Pois é, essa questão da santificação é a mesma coisa da doença, né? Você começa um tratamento, né? Se você não reconhece que está doente, você não procura tratamento e não vai tomar remédio. Então a mesma coisa é aqui, é o reconhecimento de que você é um pecador condenado, já está condenado. Então precisa esse reconhecimento, né? Estou falando aqui porque Sim. Nós não estamos falando aqui numa igreja, numa escola bíblica, nós estamos falando aqui para quem não conhece as coisas. Então, é assim, ainda há um processo de santificação, ou seja, de limpeza, de sarar, de cura, um processo de cura. Então, o que é isso? É se afastando do erro. Através da palavra, ela vai nos explicando. Aqui, quando fala aqui, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11, está dizendo, é o que alguns têm sido, quando ele está falando daqueles que não entram no reino do céu, que vive no pecado. Então, ele entra nesse versículo dizendo que é o que alguns têm sido, mas haver sido lavado, haver sido santificado, haver sido justificado pelo Espírito do nosso Deus, né? Então, é assim. Aí você vê que você entra nesse processo de limpeza. Vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, que é aqui João 15, 3. Né? Então é assim, a palavra ela vai te limpando do erro. É como que você entra na universidade para ser um médico e você não sabe de nada de que é medicina, mas aí você vai aprendendo. Aquilo você vai acumulando informação e você, pai, tem que ser assim, E você vai se tornando um médico. Aqui vai se tornando um santo, um herdeiro do reino do céu. Porque você vai aprendendo com Cristo. E Ele não vai te cobrar aquilo que você não aprendeu ainda. Ele vai te cobrar aquilo que você já ouviu e tem já um dever de obedecer. Um dever de ter aprendido. Não é isso aí? Então, aquilo que você não ouviu ainda, você não tem dever nenhum, porque você não entende ainda. Se torna inocente. Então, é isso aqui que é o processo de santificação, que é para chegar na justificação, que é já no terceiro tópico, que é exatamente as armas de Deus que Ele te dá quando você se separa do pecado, que é isso aqui, ó. Né? Então, vamos aí para o segundo subtópico, né? Gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios, capítulo 5, versículo 27. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido
com a esposa. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Assim a igreja é a noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. Apocalipse, capítulo 21, versículo 2 e 9. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma, de ordem moral ou espiritual. Vestida neste grau de pureza, somente a Igreja Santa Imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículos de 7 a 9. Acerca disso, Cristo advertiu: não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Mateus, capítulo 22, versículos 11 ao 13. Pois é, e quando você vai ver, quando se trata de um casamento, do noivado judaico, aí você vai ver a seriedade que é, né? Até mesmo o que está na Bíblia a respeito de Maria e José, desposada de José. Ou seja, ali já tinha um compromisso com José. Então você vai ver aquela seriedade. E Jesus, ele faz essa comparação. É de você ser de Cristo mesmo. Então você tem uma aliança com Cristo mesmo, né? Já crucificado com ele mesmo, ou seja, casado com ele mesmo. É noivo, mas é considerado uma noiva, nós somos, né, a igreja, mas considerado, não pode trair o pureza. Noivo. É ter essa pureza de não deuses ou de alguma forma viver nas concupiscências do mundo carnal. Então tem toda uma regra do que é lícito, do que Cristo permite que você faça. Uma noiva no sentido lá, dessa seriedade que hoje está banalizada a coisa, né? Mas na seriedade que é no judaísmo, uma noiva mesmo, ela não podia frequentar qualquer lugar, ir para qualquer canto sem a presença do noivo ali, quer dizer, é um negócio assim. Então tem que ter todas as regras ali para se manter pura, esperando a noite nupcial, né? Assim, é isso aí. Então você vai ver a seriedade que é. E Paulo fala, é um grande mistério de Cristo com a noiva dele, né? Que é flexível, mas ao mesmo tempo ele quer uma reverência, ele quer essa convivência, ele quer esse temor, né? Que ele cede, mas se você pedir perdão, ele é um advogado para defender. Agora, mas se você não reconhece e quer banalizar a coisa, faço isso porque... Então, é isso aí que nós devemos estar atento e vigilante. Vamos, terceiro tópico. As armas da Igreja do Deus Vivo. Primeiro subtópico, zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável. Lucas, capítulo 21, versículo 33 e João 17, versículo 17. Ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. João 14, versículo 6. Nesse caso, a igreja é a fiel depositária dessa verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. E por isso os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Os dois servos de Mateus 24, de 45 a 51, os talentos de Mateus 25, dos versículos 14 ao 30, o servo vigilante de Lucas capítulo 12, versículos 35 a 38, o mordomo infiel, Lucas 16, versículos de 1 a 13, e as 10 minas, Lucas 19, versículos 12 ao 26. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar.
Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a Igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Pois ainda tem as 10 virgens, né? E ali tem a parte ruim, a parte, aquele que é relaxado, aquele que é insensato, que é louco, sabe? Ele enfatiza falando que tinha as 10 prudentes e as 10 loucas, né? 5 prudentes e 5 Ou loucas. seja, exatamente, só era 10 virgens, 5, a metade ali não tinha, né? 50% ali era prudente, mas as outras não. E ficaram fora das bodas do Cordeiro, ficaram fora da noite nupcial, né? Então veja essa seriedade que é quando ele falou. Exatamente você, ainda que você tosqueneje, como diz lá, você dormir um pouquinho ali, mas você tem que ter sempre aquela prudência, você já está, você tem uma certeza, você não ser relaxado, você não, de alguma forma não levar isso de qualquer jeito. Você não pensar que Deus ele aceita qualquer coisa, de qualquer maneira, né? Então não é bem assim. E que aprova, né? Porque tem pessoas que acham que Deus aprova os malfeitos exatamente. dele, porque não recebe uma punição imediata, né? Até porque Deus ele não retira logo aquilo que ele te deu. Ele deixa você, não, vai. Sansão nem se deu conta que já tinha perdido a unção. Exatamente. Você pensa que ele está concordando, ele é bonzinho comigo. E você vê que isso é um risco grande para crente, mesmo pessoa séria. Eu vou falar de um aqui que é Davi. Ele achou que Deus, acho que eu já servi tanto a Deus que ele vai deixar eu dar uma saidinha ali. Aí pegou lá a mulher do Urias. Aí depois que ele cometeu o erro, ele quis consertar com outro erro. Era para ele consertar logo, na verdade, colocar luz no pecado, que é a que a gente fala, né? Mas não, ele tentou esconder, bolar um plano carnal, diabólico. A Bíblia diz que o diabo entrou no coração dele. Então ele abriu a brecha. Então veja que é crente, o segundo o coração de Deus, mas teve um momento que ele cedeu para o diabo. O coração. Então, Deus ele não concorda com o pecado, com o erro, não adianta. Pode ser crente, não, mas eu tenho uma multidão de servir ao Senhor. Não, ele diz lá em Ezequiel, capítulo 18, a respeito disso aí. Pode ser justo anos e anos, mas errou, esqueceu toda a justiça que fez. E essa alma morre. Agora, da mesma forma, errou a vida inteira, mas se arrependeu desses erros e confessou os seus pecados, Jesus esquece também tudo que errou e justifica essa pessoa. Então é assim. O remédio para o pecado é a confissão, arrependimento e confissão. E abandono. E abandonar. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. É isso aí. Fora disso, não tem jeito. Segundo subtópico, ensino da verdade? Sim, senhora. Certo. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e edificação da igreja. Efésios 4, 11 e 12. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Isso refere-se à capacidade de compreender as Escrituras, defender a ortodoxia e refutar as heresias. Exatamente. Tito, capítulo 1, versículo 9. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo, sincretismo religioso. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4. Logo, a verdade bíblica deve ocupar primazia na igreja. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13 e 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia.
Ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale fazer a igreja refém do mundanismo. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. João capítulo 8, versículo 32. Exatamente, essa defesa com veemência mesmo, com atitude, com ousadia mesmo, você defender mesmo. Como diz o ditado, com unhas e dentes, né? E aí você sempre fundamentar aquilo que Paulo diz em 1 Coríntios 3, né? A respeito do fundamento. Não pode se pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo, que é a palavra. Você pode, qualquer sermão você tem que estar montado em cima da palavra de Deus, que é a rocha inabalável, é o fundamento, né? Então não pode de maneira nenhuma você sair disso. E um líder, principalmente, porque quem não é líder está ali sendo guiado, está sendo conduzido, é um rebanho. Mas quem vai na frente, ele não pode ceder de maneira nenhuma ao relativismo, ao sincretismo. Não pode ceder, não, é isso aqui. Não, mas eu vou pode fazer o que quiser, é isso, acabou. Não, vou embora. Você não pode ter um crente dentro de uma denominação, numa igreja, como um cliente, não. Você tem que ter como uma alma, uma ovelha de Cristo. Ah, você vai lá para o comércio, outra coisa. Você vai comprar banana, você compra de quem quiser. Agora, não, dentro da igreja, a igreja é de Cristo. Você tem que defender as ovelhas. Você tem que ser um pastor mesmo, né? É isso que está cobrando dos líderes aqui, que seja apto para ensinar as pessoas. Então não é para você prender as pessoas em você, porque as pessoas prendem as pessoas neles. Isso Paulo fala muito a respeito disso, de levar as pessoas sobre si. Falsos profetas, né? falsos cristos, ensinadores, que puxam as pessoas para ele, ficar dependendo dele, as gotinhas lá, a comer. Não, ensina essa pessoa a se virar com a palavra de Deus. Ele tem a própria espada, o próprio escudo, o próprio capacete, a própria armadura para lutar. Então, se você não ensina, ele vai ficar refém a vida inteira. E quando o lobo pega por aí, mata. Tá entendendo? Não, ele tem que aprender a se defender, onde ele andar, se defender com a palavra. Então é isso que nós devemos ensinar, as pessoas a se defenderem. Vamos para a conclusão, hein? Conclusão. Diante dos ataques de desconstrução da fé, a Igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 13. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. João 8,36. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16. Exatamente. Quer falar alguma coisa? Pode finalizar. Mas é isso aí, graças a Deus, né? Nós estamos aí finalizando mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Espero que você tenha aprendido conosco e com a comentarista da revista. Uma lição muito importante que nos fala de como buscar as armaduras de Deus para nos defender, né? Que é exatamente a santificação. Você se separando do pecado, você se aproxima de Deus, do poder de Deus, da justiça de Deus, e assim você é um vencedor. Então é isso que nós devemos aprender sempre do Senhor. Estamos aqui exatamente numa escola bíblica, exatamente para aprender isso aí. Então, eu posso até já falado aqui, que Jesus mesmo falou que todos são ensinados por Deus, e aquele que ouviu e aprendeu, esse vem a mim. Exatamente, não é só ouvir, mas aprender.
Aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre. Aí é prudente e edificou a casa sobre a rocha. Agora, aquele que ouviu as palavras e não as cumpre, edificou a casa também. Mas é sobre a areia e essa casa cai, ou seja, não se salva. Então, não estamos nem falando de pessoas que não querem ouvir. Não, é aqueles que ouvem, mas não cumprem. Sabe aquela coisa de, não, para que precisa cumprir? Isso é só uma conversa fiada. Porque tem denominações aí que eles pregam, falam palavra de Deus, mas é apenas para falar. Ele mesmo não dá exemplo de obediência à palavra. E assim está dizendo que a palavra é apenas para você contar a história de carotinha. É uma historinha de Deus, mas não precisa estar. E não é assim. A palavra de Deus é a defesa das nossas almas. Acredite nisso. Então fique aí com essa palavra, que Deus abençoe. Até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui com mais um programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Deus abençoe grandemente. Fique na paz do Senhor e amém. Amém.